Imagina a história do jardim mais famoso do mundo. Ela carrega um enigma milenar. E se a flora do Éden for completamente diferente do que a gente sempre aprendeu? Hoje, nesta análise do material original, vamos mergulhar uma teoria teológica e botânica fascinante que reimagina, de um jeito totalmente novo, o coração de um dos textos mais lidos da história da humanidade. A tradição cultural quase sempre nos faz visualizar uma maçã bem vermelha, não é verdade? Mas a fonte que estamos analisando hoje propõe uma identidade botânica muito mais específica e surpreendente para as árvores que causaram a queda e, eventualmente, a salvação. A grande pergunta que fica é: quais espécies exatas eram essas árvores lá no Éden? Parte 1. O mistério das duas árvores. Parte 2. A oliveira da vida. O autor começa identificando a landária árvore da vida, aquela plantada bem no meio de jardim, como a nobre e super resistente oliveira. E olha, a história apoia isso de um jeito impressionante. Na antiguidade, a oliveira era literalmente cultuada como árvore dos deuses. O azeite extraído de suas azeitonas tinha um propósito sagrado, usado para ungir reis e sacerdotes. Além disso, era o alimento diário básico das pessoas e um remédio curativo poderosíssimo. A oliveira representava, de um jeito muito prático e literal, a força vital da sobrevivência e da autoridade divina naquelas antigas civilizações. Parte 3. A videira do conhecimento. Aqui a coisa fica realmente interessante. A ideia daquela mordida mágica num fruto proibido dá lugar a uma reação em cadeia trágica totalmente ligada à agricultura. Se a oliveira traz a vida, o material de origem teoriza que a verdadeira e infame árvore do conhecimento era, na verdade, a videira. Funciona assim. Primeiro, vem a transformação das uvas em vinho. A consequência imediata dessa fermentação é a embriaguez. E aí, por fim, vem a percepção da nudez e a introdução do pecado e da cobiça. É uma visão onde o primeiro grande tropeço da humanidade não tem nada de mágico, mas é uma consequência super direta do processamento agrícola. Parte 4. Ecos na história de Noé. Para provar que esse padrão botânico é real, a narrativa da nossa fonte dá um salto lá para o grande dilúvio. Com o fim na inundação, a terra lavada ganha uma segunda chance. E à medida que as águas baixam, o Espírito Santo, representado ali pela pomba, traz de volta a esperança. E de todas as plantas do mundo, a pomba traz de volta exatamente o quê? Uma folha de oliveira. É um sinal lindo e muito claro do retorno da árvore da vida para essa criação recém-restaurada. E aí a gente nota uma simetria que é simplesmente fascinante. Repare bem, de um lado, no comecinho de tudo, Adão lavra a terra no jardim, interage com a videira, se embriaga com o vinho, percebe a nudez e introduz o pecado. Do outro lado, na nova terra purificada, Noé também precisa lavrar o solo. E o que ele escolhe plantar? Justamente uma vinha. O resultado acaba sendo o mesmíssimo. Embriaguez, nudez e uma nova maldição caindo sobre o filho dele. O ciclo catastrófico repete os mesmos exatos passos, o que acaba consolidando a videira como a grande e contínua armadilha da humanidade. Parte 5. A redenção da verdadeira videira. Acompanhando essa linha do tempo, a gente vê um padrão muito claro de queda e, no fim das contas, de restauração. Na era da criação e depois de novo na era pós-dilúvio, a queda humana acontece sempre através do vinho fermentado. Mas a quebra definitiva desse ciclo milenar rola lá no primeiro século. O descendente prometido surge e é descrito explicitamente como a videira verdadeira, o próprio Cristo. Nesse momento de redenção divina lá nas bodas de Caná, é oferecido um vinho novo, não fermentado. É um sangue sagrado que não embriaga, mas que vem para reverter completamente a maldição das eras anteriores. O resultado dessa nova aliança é de transformar a alma. Bebendo desse vinho puro, sem pecado, a humanidade finalmente ganha o verdadeiro conhecimento da graça divina. Essa purificação não só quebra a maldição de vez, mas é exatamente o que permite o retorno definitivo à vida eterna, desfrutando novamente das bênçãos plenas do Pai Celestial. A videira, que lá no começo foi a fonte literal da queda, é totalmente ressignificada. Ela passa a ser, então, a fonte inesgotável da salvação. Para fechar a nossa análise, vale muito destacar que essa teoria botânica vai além de uma simples curiosidade histórica. Enxergar a oliveira e a videira como os motores literais da queda e da redenção muda completamente a base de textos tão antigos. A história ganha contornos reais, bem pé no chão, enraizados na vida agrícola da época. Fica então essa provocação. Como ler a história através da oliveira e da videira muda a nossa compreensão da redenção humana? É uma reflexão e tanto para repensar uma narrativa ancestral que o mundo inteiro achava que já conhecia de cor.